Boa noite. Vamos começar mais uma live do Fabiano de Cristo. A Vanessa vai entrar cantando umas músicas pra gente. Ali. Prontinho, Vanessa, pode começar. Fazer-me instrumento de vossa onde eu leve o amor, onde houver ofensa, eu leve o perdão, onde houver dificuldade, eu leve a união, onde houver dúvidas, eu leve a Deus, que eu leve a verdade, desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver paz, que eu leve a oh, mestre, fazer que eu procure mais, toda que seja ter compreendido, amar e ser amado, cuidando que se escreve, perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida Como estiveres agora, nosso bom Deus te pede. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja aqui, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar,
música que antecede a prece. E todos, quando estiverem cantando essa música, imaginem uma luz no ambiente de vocês. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim desce, como a alma desce aos olhos de Jesus. Quanta luz, nós em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Vamos manter os nossos pensamentos ainda nesta mesma energia, essa energia que a música que a Vanessa cantou transbordou todo o nosso espírito, pedindo as bênçãos do alto, que as bênçãos do Mestre Jesus entrem em cada ambiente do lar de cada um de nós e abra nossa mente para receber os esclarecimentos da noite. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais essa live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Essa noite, o tema vai ser pautado no seguinte assunto: provas e expiações. Um assunto muito atual nos nossos dias e nesse mundo. Então nós vamos procurar esclarecer, deixar bem claro a diferença entre provas e expiações, por que as provas e expiações acometem o nosso mundo, porque todos nós estamos atropelando uns aos outros e criando conflitos e aflições diante de nós, estabelecendo assim as provas e as expiações no mundo. Mas para a gente começar a falar sobre esse tema, nós vamos trazer alguns conceitos iniciais importantes para o entendimento do tema geral. Nós vamos iniciar falando sobre livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a possibilidade de decidir, de escolher em função da própria vontade. Cada um pode decidir como quer, escolher traçar os seus caminhos, escolher para quem fazer, quando, onde, como, decidir, independente de motivação ou de causas determinantes. Esta é uma lei que Deus nos possibilitou para nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 843, pergunta aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Os espíritos responderam: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ora, todos nós sabemos que todos podemos decidir o que fazer no dia a dia. Nós somos livres para escolher o que fazer. Por exemplo, se eu decidir hoje que eu quero comer uma bacia de feijoada, eu posso? Vou dizer uma coisa para vocês. Se eu quiser, eu posso comer uma bacia de feijoada. Se eu quiser, eu posso
enfiar o dedo na tomada, aqui em Goiás 220 volts. Se eu quiser, eu posso. Mas tem consequências. Tem consequências. E essas consequências recaem para mim mesmo. Imediatamente ou não. Bom. Nós podemos, então, assim, afirmar que o homem, através das suas escolhas pessoais, ele é o arquiteto do seu destino. Ele projeta, ele programa e elabora o seu destino, através das escolhas pessoais que ele faz. Mas, independentemente das suas motivações ou das justificativas, escolhendo esse ou aquele caminho, escolhendo fazer isso ou aquilo, ele vai acionar automaticamente uma outra lei. Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito diz o seguinte: todos os meus atos praticados deliberadamente geram consequências. André Luiz diz o seguinte: os nossos mínimos gestos, os mínimos pensamentos, as mínimas palavras e atitudes geram consequências, e essas consequências retornam para mim mesmo, automaticamente. Talvez as consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, não nos alcançam automaticamente, como um choque elétrico. Como ao enfiar o dedo numa tomada eletrocutada, eu tomo um choque instantaneamente. Às vezes, as consequências dos nossos atos demoram um pequeno período de tempo, ou um grande período de tempo, ou às vezes, estas consequências nem nos alcançam nessa vida atual e podem nos alcançar numa vida futura. E isso se explica porque é que crianças de 3 anos de idade estão hospitalizadas com câncer de pulmão. Mas o que é que elas fizeram para merecer e para estarem nessa condição? Nunca fumaram, tem 3 anos de idade. Pessoas que nascem com doenças, já nascem com a doença. O que fizeram? Um bebezinho já nasce com uma enfermidade grave, teratologias graves, doenças autoimunes graves. O que fizeram nesta vida para merecer uma condição dessa? Daí se explica os efeitos da lei de causa e efeito, que nos alcança num momento ou no outro das nossas existências. Um dos princípios da lógica é a causalidade. Daí a afirmação de que todo efeito tem uma causa. Não existe nada que apareça ou que surja no nosso caminho que não tenha tido uma causa. Tudo tem que ter uma causa. A lógica nos ensina que para tudo que acontece tem que ter tido um start, uma causa anterior. É um dos princípios básicos da lógica, a causalidade. Mas essa causa, ela pode ser boa ou ruim, promovendo, respectivamente, resultados bons ou ruins. Segundo as escolhas que nós fazemos. Bom, daí conclui-se que a lei de causa e efeito é um princípio universal que determina o seguinte: o acaso não existe. O acaso, aquilo que surge do nada, não existe. Tudo tem um início e tem que ter uma causa para que algo aconteça. Ora, as nossas ações deliberadamente praticadas no dia a dia geram consequências. Já vimos isso, já discutimos sobre isso. As causas das complicações, das aflições que surgem nas nossas vidas têm que ser praticadas anteriormente. E daí o efeito gerando as complicações. Ora, se nós, pelas boas escolhas na vida, geramos efeitos ou consequências boas, isso estabelece-se na nossa caminhada um progresso evolutivo.
Mas, diante de escolhas infelizes, o que surge na nossa vida, na nossa caminhada, são as provas e expiações, como consequência clara das escolhas infelizes que nós fazemos. Ora, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Allan Kardec nos diz o seguinte: de duas espécies são as vicissitudes da vida, são as aflições da vida, as dificuldades, as expiações que surgem no nosso caminhada. De duas espécies. E se preferirem, promanam de fontes bem diferentes, e importa distinguir. Uma tem origem, tem a causa nessa vida mesmo, e outra fora dessa vida. Bom, continua Kardec. Remontando-se à fonte dos males terrenos, ou seja, voltando lá atrás, na origem de todos os males que acometem o planeta Terra, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Com as causas atuais das aflições, Kardec diz o seguinte: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não ter podido controlar ou limitar os seus desejos. Quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte nenhuma. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantas dissensões e querelas funestas se teriam podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? E conclui Kardec dizendo o seguinte: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Provas e expiações. Então alguém poderia dizer assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu sou um indivíduo justo, correto, cumpridor das leis morais, das leis civis. Eu não me lembro, eu não sei de nada que me desabone o meu comportamento na vida. Bom, então Kardec complementa dizendo: causas anteriores das aflições. Representa tudo aquilo que o homem, não encontrando a causa nesta vida, a sua consciência e a confiança em Deus o remeterá a vidas anteriores, às vidas passadas. E hoje nós estamos sentindo as consequências da nossa conduta do passado. As provas e as expiações configuram-se como mecanismos evolutivos modeladores da lei de causa e efeito, claramente consubstanciada, interligada no planejamento reencarnatório de cada indivíduo. Emmanuel nos esclarece o seguinte a respeito de provas e expiações. Diz Emmanuel: as provas representam a luta que ensina ao discípulo a caminho, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A prova representa a luta que ensina ao discípulo a caminho, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Ora, a própria reencarnação já é uma provação. O indivíduo tem que mobilizar os recursos e a vontade própria e o trabalho para se manter, para manter o corpo, para manter a saúde, para prover o alimento para si próprio, para manter a fisiologia do corpo saudável, para manter e para conseguir a vestimenta para vestir e para proteger o corpo. Então, a própria reencarnação já é uma provação. A expiação, conceitua Emmanuel, a expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. É a pena que sofre o indivíduo ao ter cometido um crime. Por exemplo, tempos atrás, eu reencontrei uma amiga minha da época da faculdade. Ela tinha 22 anos e foi acometida de PENF, novinha, PENF, conhecido como
fogo selvagem. Ao que me lembro, ela nem concluiu a faculdade. O fogo selvagem é uma doença autoimune, é uma doença kármica, é uma expiação severa. E dizem os espíritos que está relacionado com pessoas que se suicidaram pondo fogo no próprio corpo. Ou por pessoas que assassinaram outras pessoas colocando fogo no próprio corpo da pessoa. E a pessoa renasce acometida do fogo selvagem, que é uma doença que não tem um agente etiológico. Não existe uma bactéria, um micro-organismo desencadeador dessa enfermidade. Ela é autoimune. O próprio corpo da pessoa ataca a si mesmo, gerando bolhas grandes na pele e em toda a mucosa do corpo. Bolhas enormes, super doloridas. E que com o tempo essas bolhas se rompem e o tecido fica na carne viva, aumentando ainda mais a dor. E depois esse tecido na carne viva começa a cicatrizar e forma uma casca super dolorida. E depois essa casca se volta, voltando a ficar novamente um tecido aberto, exposto a chagas. Ou seja, o indivíduo não tem sossego. O apelido dessa enfermidade é fogo selvagem, porque a pessoa sente como se o corpo estivesse pegando fogo diuturnamente, não tem sossego. O tratamento é a base de corticosteroides, de corticoides, que o corticoide é uma faca de dois gumes. Alivia, mas não cura, não trata, não sabe. Então, é um tipo de expiação porque a pessoa passa para poder se conscientizar a si mesma, o seu íntimo, a sua alma, da dor que causou aos outros ou o constrangimento que causou às leis de Deus. Ao infringir as leis, suicidando-se através dessa forma, pondo fogo no próprio corpo. Isso é um ensinamento básico que Deus nos possibilita para entendermos verdadeiramente o significado e a essência da vida. Então, como muitas outras doenças expiatórias, o pênfigo tem as repercussões orais. Eu que sou dentista, eu convivo com isso. As repercussões orais do pênfigo também são lancinantes. A pessoa fica acometida em torno de todos os lábios com feridas, ulcerações super doloridas. Em toda a mucosa intraoral surgem aftas maiores. Pensa uma afta pequenininha, de 2 milímetros, sublingual, tanto que dói para comer, para conversar. A afta maior, elas têm 3 centímetros, 5 centímetros de tamanho, no dorso da língua, sublingual, na mucosa jugal, no palato, em toda a boca, afta maior. Dói demais. Dói demais e a pessoa padece. Esse sofrimento todo serve para educar a pessoa, ensinar a pessoa. Então essa é a pena em que o indivíduo se submete para entender os desígnios maiores de Deus. As provas, diz Emmanuel, têm o poder de impulsionar o progresso humano. As provas sempre existirão por se tratarem de desafios evolutivos. Sempre existirão as provações, porque se tratam de desafios evolutivos. Os espíritos superiores também passam por provações, porque eles também têm que evoluir. Não como nós precisamos evoluir, porque os espíritos superiores evoluem em outro patamar da vida, em outros planos que nós não entendemos ainda. Eu ouvi uma reportagem na Veja, semana retrasada, me parece, com um médico epidemiologista, Dr. Moacir, se não me engano. Ele disse na manchete, na matéria dele, ele disse: eu nunca trabalhei tanto. Então, esse doutor, que hoje representa os braços de Jesus no mundo, está trabalhando diuturnamente para colaborar no tratamento e na cura dessa enfermidade que está cometendo o planeta, o Covid-19. Então,
existe um capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec fala sobre o papel do homem inteligente na Terra. Que são essas pessoas, ou todos nós, que podemos colaborar de alguma forma com a humanidade e com Jesus. Faz parte também do processo provacional do homem. E para que, durante as expiações, o espírito vê-se colocado prisioneiro das más ações cometidas no passado. E para que ele não se prejudique ainda mais, ele às vezes renasce sob processos de contenções que obviamente produzem sofrimento, sobretudo se o ser espiritual ainda não conseguiu apreender o valor da dor como instrumento educativo e cura espirituais. É o caso da amiga minha que eu falei que estava cometida com o pênfigo. André Luiz, no livro Os Mensageiros, estabelecendo um diálogo com o instrutor, amigo dele, esse amigo dele, o instrutor, explicava que quando, falando sobre provas e expiações, que o indivíduo, quando ele se conscientiza do erro cometido, ele mesmo, em sã consciência, faz um planejamento reencarnatório para ele voltar na carne e passar pela expiação, aprendendo e se educando para depois reparar o processo que ele causou. Mas, diz o instrutor, se o indivíduo não se reconhece como o causador do processo, se ele não se arrepende e não toma consciência de que errou, a própria lei fará isso por ele. O seu corpo perispiritual imprimirá no novo corpo que ele usará na nova reencarnação a problemática necessária para que ele passe por determinada situação e se eduque. Assim funciona a lei de Deus. André Luiz, curioso, então perguntou, mas espera aí, se o indivíduo toma consciência de que errou, e essa consciência agita dentro dele e faz com que ele tome a decisão de ele mesmo procurar rever e reaver a situação, consertando o erro do passado. Mas se o indivíduo não toma consciência de que errou e a própria lei de Deus faz isso por ele, qual é a vantagem, pergunta André Luiz, do indivíduo arrepender-se ou não e procurar resolver a questão? Aí o instrutor explica para André Luiz. Veja, André, aquelas pessoas que passam por situações dificílimas no planeta, na Terra. Aflições perturbadoras, expiações graves, severas, mas estão ali firmes, fortalecidas pela fé em Deus e sustentadas pela esperança de superar aquela dificuldade. Passam por essa problemática tranquilamente, mas aqueles que não se arrependeram, que não tomaram consciência do erro cometido, a lei fará isso por eles. Mas esses representam aqueles que estão aí no planeta encarnados, revoltados diante da situação em que se encontram. E para esses, esclarece o instrutor, a dor, que é severa em toda expiação, recai sobre os seus ombros com todo o seu peso. Aí está a diferença. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Arrependimento, expiação e reparação. Através do arrependimento, significa que o indivíduo tomou consciência de que errou. E o arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo, através da esperança, o caminho para a reabilitação, que só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa, diz Emmanuel.
Kardec, na questão 999 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Os espíritos respondem: o arrependimento concorre para a melhoria dos espíritos, mas ele tem que expiar o seu passado. Ele tem que passar pela condição que ele fez o outro passar, para que ele se perceba no lugar do outro, para que ele sinta em si o que ele fez o outro sofrer. E aí, com isso, ele aprenda verdadeiramente o sentido da educação. Que a educação do espírito cale fundo na sua alma. Então, complementa Kardec: quem não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou por má vontade, ou por se achar numa existência posterior, achar-se-á numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Porque aí a educação alcança o espírito. Ora, tudo isso até entendermos verdadeiramente que o amor e a fraternidade devem ser cultivados no coração. Kardec, destruindo o lema da igreja em sua época, quando ela dizia fora da igreja não há salvação, Kardec intitulou o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade faz com que o indivíduo modifique a si mesmo, mude o seu jeitão de ser, mude o seu íntimo, se desprenda do egoísmo e do orgulho que o escraviza e o maltrata, e abra o seu coração para o próximo, estendendo a mão e ajudando a todos que estão à sua volta. Dessa forma, o indivíduo se modifica, se aproxima mais das leis de Deus e se afiniza mais com o próprio Deus. Lá na frente, numa das perguntas, que eu não me lembro o número agora, desculpe, mas Kardec pergunta aos espíritos: o que é a caridade segundo entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, ser bom para todas as pessoas. Esse é o sentido da vida. Ser educado, não maltratar as pessoas, indulgência para com as imperfeições alheias, entender as dificuldades das pessoas que estão à nossa volta, na medida do possível de cada um. Perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E lá na frente os espíritos indicam para Kardec: a caridade não é só o bem material que você estende. A possibilidade de ser útil é um das maiores atos de caridade. Ser útil. Se uma pessoa te pergunta o endereço de tal lugar, e se você puder, leve ele a tal lugar. Não apenas ensine o endereço, leve ele a tal lugar. Ou seja, faça algo mais do que você pode. Porque assim você estará ligando a sua alma, a sua consciência, os seus atos com espiritualidade superior. Você estará protegido e sendo abraçado diariamente por Jesus, fortalecendo o seu íntimo e abrindo o campo de esperanças e de paz. Quero agradecer a todos pela oportunidade concedida a mim. Espero que eu tenha sido claro nas minhas observações e que todos possam ter entendido. E convido a todos às terças-feiras, às 8 horas, e aos sábados, às 14 horas, participar das lives do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Eu encerro. Vamos encerrar agora.
A Vanessa vai cantar para nós. Elevemos o pensamento a Jesus nesse momento, fechando os nossos olhos para que nenhum movimento exterior atrapalhe a nossa concentração. Agradecemos profundamente ao Mestre por esses instantes que passamos aqui, onde todos nós, pela sintonia estabelecida, imantamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos num só ideal de aprender e de observar esses conceitos ditados aqui hoje. Rogamos a Jesus e a toda a equipe espiritual que nos envolva, que nos fortaleça, que nos mantenha firmes no nosso ideal de melhoria íntima e que possamos estar o tempo todo ligados à equipe espiritual, a Jesus. Agradecemos profundamente, Mestre, por essas oportunidades. Abençoe os nossos lares, abençoe os lares dos nossos amigos, dos nossos companheiros, de todos aqueles que mantêm a mente ligada em Jesus e fortalecidos pelo amparo divino. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que vem me conheces, sim, conheces meus pensamentos, deitado andando, sabes todos os meus passos, antes de mim palavras, sei que tu me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste de tuas mãos em mim repousam, causa-me é grandiosa, não alcanço de tão alta. Eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Ensina-me que está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas.
gostaria de agradecer a todos pela participação e estar presentes aqui nessa palestra de hoje e convidar a todos para a próxima palestra, que vai ser sábado, às 14 horas.